Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma obra muito interessante, belíssima, de Richard Matheson, Em Algum Lugar do Passado. E assim, eu tenho sentimentos conflitantes a respeito dessa obra, mas eu já vou comentar tudinho. E com spoilers, eu vou falar abertamente sobre tudo, fofocas, e as minhas opiniões, e as minhas sensações, enfim. Porque eu acho interessante a gente conversar. Mas vamos falar primeiro quem é Richard Matheson. Se você curte Stephen King e esse horror meio que puxado ali para a ficção científica, aquela coisa meio absurda, aquelas situações totalmente estranhas, né, e às vezes constrangedoras e, enfim, totalmente perturbadoras, tudo isso que você encontra nas obras de Stephen King, você vai também curtir Richard Matheson, porque, né, antes de Stephen King existiu Richard Matheson, que escrevia esse tipo de obras, essas coisas perturbadoras e meio que de ficção científica e tudo mais, que nós vamos ver ali na série Além da Imaginação, né? Que ele escreveu ali roteiro para vários e vários episódios ali de Além da Imaginação. A história aqui, né, de Em Algum Lugar do Passado, é baseado em um acontecimento real na vida do autor. Quando certa vez ele estava ali hospedado em um hotel, e esse hotel tinha, obviamente, ali uma exposição, tipo um museuzinho, e exposição de fotos e tudo mais, e autógrafos de pessoas famosas que estiveram hospedados ali. E então ele encontra a foto de uma bela mulher, Maud Adams. Essa aí é a foto que inspirou então o Richard Matheson, né? Ele se encantou com a beleza da moça, descobriu mas não a conhecia, não sabia quem ela era ainda. E aí ele descobriu que ela era uma grande atriz do passado. Mas ele olhando para aquela foto, né, ele teve aquela curiosidade, essa premissa de olhar para aquela foto e pensar: quem foi essa moça? Será que ela era feliz? Né, ela tem um ar misterioso. Será que ela amou? Será que ela se apaixonou? E ele começou, sabe, a devagar, a pensar nessas coisas. E aí então ele pensou: poxa, isso dá uma história legal. E se alguém se apaixonasse por uma foto e fosse capaz de voltar no tempo e tudo mais? Então aí então ele criou o roteiro, essa história, Em Algum Lugar do Passado. Tem um filme que é belíssimo, maravilhoso, né, que eu vou comentar também, que é com fantástico Christopher Reeve e James Seymour, como vocês veem aqui nesta capa. Enfim, tudo muito bonito. Vale a pena dizer também, né? Então vamos falar quem foi essa Maud Adams aí, fofoca, né? Essa atriz que o inspirou, né, a escrever este livro. Essa Maud Adams, com certeza muito bela, muito famosa, uma das atrizes mais famosas e mais badaladas ali, né, da sua geração. E essa moça, ela, da mesma forma que a Elise McKenna, todo o esqueletinho, tudo que a Elise fez aqui, as peças que a Elise fez, o mistério, o tom do mistério, a parada, a pausa na carreira e depois seu retorno triunfal, ela voltando como uma das melhores e mais consagradas atrizes e tudo mais, tudo isso. Esse esqueletinho é a vida da própria Maud Adams que ele coloca aqui. Inclusive a figura desse empresário meio possessivo, essa relação meio Xuxa e Marlene Matos, nós vamos ter aqui, né, na Elise McKenna. E tem, né, obviamente, que teve essa figura, esse empresário aí, digamos, dominador, na vida também da própria Maud Adams, que nós já vamos falar. E aí vem fofoca. E o babado é o seguinte, né? A Maud Adams, como eu disse, tinha esse empresário aí que a dominava realmente, estava para cima e para baixo com ela e tudo mais, né? A cercava, não deixava ninguém chegar perto, se aproximar, não deixava vazar nada a respeito da vida pessoal dela. A Maud nunca se apaixonou, digamos, nunca foi casada, nunca demonstrou interesse por nenhum homem, nunca namorou ninguém, e as pessoas especulavam, né? Por que ela, né, nunca namorou, nunca demonstrou interesse em ninguém? E esse empresário, então, dizia que, não, ela é casada com uma profissão, né? Imagina, a senhorita Maud, ela né, tá focada no trabalho e tudo mais, ela não encontrou ninguém, não demonstrou interesse por ninguém, deixa ela, né? E, só que, enfim, ele
né? E ele não, inclusive, as pessoas até diziam que ela e esse empresário tinham ali esse relacionamento amoroso meio estranho, que ele gostava dela e que talvez eles fossem até casados em segredo. E ela não dizia isso para ninguém, para que talvez interferisse na sua carreira, não sei, né? Que diminuísse a sua fama, talvez, a sua popularidade. Então é isso que as pessoas especulavam, que de fato eles tivessem ali um romance secreto, porém ele nunca fez nada para desmentir esses boatos. Por quê? Era mais interessante que as pessoas pensassem nisso do que saísse uma bomba dizendo que a Maud, na verdade, tinha um relacionamento ali, até que sério, com uma outra mulher. Babado, fofoca, bomba, né? Aí na vida dessa atriz Maud Adams. Mas eu não vou entrar muito em detalhes, enfim. Mas se você quiser saber mais, pesquise, porque tem aí realmente documentários, tem vídeos muito bons falando mesmo aí sobre toda a vida dela e tudo mais, todos esses detalhes e fofocas e tudo mais. Então, achei uma bomba, uma fofoca interessante de contar. E essa, então, digamos assim, foi a vida tumultuada e cheia de mistérios e tudo mais de Maud Adams. E agora vamos direto à história. Que, diferentemente do livro ou do filme, o livro não me cativou, não me comoveu da mesma forma que o filme me comoveu. Eu não senti a mesma emoção, eu não me conectei com o Richard aqui desse livro, não consegui, sinto muito, não consegui. Né? Diferentemente do filme, diferentemente do Richard do filme, aqui eu não consegui essa conexão. E em alguns momentos o Richard ele é até chatinho, né? Aqui nesse livro e tudo mais. Nem com a própria Elise eu não consegui também essa conexão. É alguma coisa na narrativa, eu não sei, mas eu não consegui, sabe? Não tem essa ambientação, não consigo estar com o Richard, eu não consigo sofrer com ele, embora esse livro seja muito mais pesado até do que o filme, gente. Se você chora com o filme, se você viu que, nossa, se você acha que desgraça pouca, esse livro aqui então você vai ver, já logo no começo o livro já te baqueia, pá. Assim, e a história é até mais triste, mas eu não consegui me comover, eu não consegui me conectar com o Richard, mesmo assim, mesmo sendo até mais pesado, eu não consegui essa conexão da mesma forma que eu consegui com o filme, e você já vai me entender, porque nós vamos entrar agora na história. Nós vamos aqui, então, conhecer a história de Richard Collier. E Richard Collier, ele é um escritor, é um rapaz belo, jovem, ele se acha a cara do Paul Newman, né? Se acha um jovem bonito e tudo mais, tem consciência da sua beleza, e enfim, ele é um jovem bonito. Só que o Richard, ele já logo de cara, a história nos diz que ele tem um problema muito sério. Ele é diagnosticado com um câncer terminal no cérebro, de modo que você fica assim, e agora? Né? Diferentemente do filme, né? O Richard não tem doença nenhuma, nada, mas aqui não, a gente já sabe desde o começo que ele tem um problema muito sério, ele tem um câncer no cérebro, e aí, então a história vai se desenvolvendo. E por ter essa doença, o Richard, então, ele vai se isolar do mundo. Ele trabalha com o irmão, porque o irmão, ele tem uma gráfica, na verdade, ele é editor, e como o Richard, ele é escritor, o irmão edita, né, ele é editor e tudo mais, então eles meio que tem ali uma parceria, e quando ele descobre que tá doente, ele foge, ele tipo vai embora, ele morava ali com o irmão, mas ele vai embora, pega lá o seu carrinho, pega um dinheirinho e vai pelo mundo afora, para viver aventuras, para aproveitar os seus últimos dias livre, e para que também, né, ninguém o veja sofrendo. Ele então se desembesta pelo mundo porque ele quer morrer sozinho e quer aproveitar os seus últimos dias para escrever uma grande obra, para escrever um último livro, e ele quer ficar sozinho. Então ele foge, não conta nada para ninguém, todo mundo fica doido, o irmão fica, né, atrás dele, é óbvio, fica preocupado porque ele some. Então o Richard Collier, né, sabendo que tem essa doença, vai com o seu carrinho ali, em um dado momento, ele então se hospeda em um hotel. E nesse hotel, ele vai então ver ali a foto de uma bela mulher, né, ali uma espécie de museuzinho, né, tem a foto dessa mulher belíssima, que ele vai se encantar, que chama Elise McKenna,
e ele vai se apaixonar, de verdade se apaixonar, e vai querer saber de tudo a respeito dela. E vale aqui um adendo. Essa paixão dele é algo mais obsessivo, tipo, eu amo e eu tô desesperado e eu quero encontrá-la, eu vou encontrá-la. E ele já chama de meu amor me espere, eu vou te encontrar de alguma maneira. E ele busca saber né, essa questão aí da viagem no tempo, só que ele faz tudo sozinho. Ele consegue um livro e ali ele vai, né, procura, tenta de todas as formas ali, através de sugestão, fazer essa viagem e se projetar, né, enfim, em outro tempo, em uma outra época, para poder encontrar essa mulher pela qual ele se apaixonou. Só que é algo, na minha visão, eu achei, por isso que eu acho que eu não consegui me conectar tanto com ele, eu achei algo doentio, eu achei algo obsessivo e não normal como um amor que nasce normalmente. No filme nós vamos ter isso, porque o Richard vai sim se apaixonar pela foto, ver aquela mulher bonita, mas é algo mais como se ele se sentisse atraído pelaquela foto, pelaquela mulher, como se aquilo fizesse parte da vida dele. É como se ele estivesse se sentindo atraído pelo destino, como se aquela foto estivesse o chamando. Tipo, aquela mulher faz parte da minha vida de alguma forma. Eu não sei como, mas é. E ela faz parte da minha e não sei o que. É essa sensação. Eu preciso descobrir isso. Que coisa estranha, que sentimento estranho que eu tenho com relação a essa mulher. Né? E eu quero conhecer mais. Ela, né? Ela me deixa assim... intrigado, e eu quero entender, eu quero conhecer. É essa sensação que o Richard tem, né? Esse amor, mas essa coisa estranha de o que é isso que está me impelindo, onde é que eu já vi essa mulher, sabe? Essa sensação de eu preciso cumprir o meu destino, né? Ao ver aquela mulher, ele tem algo, né, uma luz, isso é o meu destino, eu vou correr atrás do meu destino. E então o Richard, né, no filme, ele vai tentar descobrir tudo a respeito dela, vai encontrar um livro a respeito dela, e ele vai ver uma foto, ver as fotos dela enquanto atriz, bonitinha, novinha e tal, até ele ver na última página, a última foto dela, já uma velhinha idosa, e ele vai lembrar dessa velhinha, que há um tempo atrás, ali numa festa, talvez de algum livro, né, que ele fez, no lançamento de algum livro, essa velhinha apareceu a ele. Pegou a mão dele e disse, volte para mim, e deu a ele um relógio. Então ele vai se lembrar, poxa, né, é essa mesma velhinha que tão estranha que me apareceu há um tempo atrás. Poxa, agora sim que eu tenho que correr atrás do meu destino. Agora sim, né, eu tenho que entender, ver o que está acontecendo. Eu preciso ver quem é essa mulher. Ela me chamou e ela precisa de mim, e ela me ama e eu a amo e tudo mais. E quando ele chega, né, ele age de uma forma bonita, de uma forma natural. Ele dá espaço a Elise, ele a trata como um verdadeiro cavalheiro, né? Ele é simplesmente um homem, um cavalheiro, investindo em uma mulher, cortejando uma mulher. Normal, né? Ele quer investir, ele quer fazer o joguinho ali da sedução e tudo mais. E em todo esse tempo, ele é um homem muito sadio, inclusive ele transborda alegria, transborda simpatia, né? Onde ele vai, você pode ver o Richard no filme tá sorrindo o tempo todo, né? Tá brincando o tempo todo, e tem aqueles pequenos detalhezinhos, por exemplo, né, o Arthur, não temos o Arthur aqui no livro, e no filme nós temos, né, que é o atendente que o recebe, já velhinho, né, e quando ele volta ao tempo, ele encontra o Arthur ali, pequenininho, e faz aquela gracinha, aquela brincadeira toda lá com ele. Então tem coisas muito legais, muito divertidas, e né, ele tá super feliz por estar ali pela oportunidade que a vida deu a ele. Então ele tá super tranquilo, o tempo é o que ele mais tem, então ele tá assim, ele quer conquistar a Elisa de qualquer forma. E ele vai, né, normalmente, como qualquer homem apaixonado, fazendo as suas demonstrações de amor, se aproximando, e ela vai dando espaço, e ele vai deixando, né, que ela conduza a coisa, né, porque ela também demonstra interesse, e assim, de uma forma bonita e normal. No livro,
eu acho que não é tanto assim, e nós já vamos ver qual a diferença entre o Richard do filme e o Richard do livro. Aqui no livro, então, o Richard, ele vai fazer tudo sozinho. Ele vai comprar um livro, ele vai se sentir obcecado, totalmente obcecado por ela, aquela paixão, de paixão mesmo. Tipo, eu quero, eu preciso, ela vai ser minha, e meu amor, e não sei o que, não sei o que. Vai então encontrar um livro que diz que a viagem no tempo é possível se tudo estiver certinho, se tudo for favorável, se a pessoa fizer tudo direitinho, né, prestar atenção em todos os detalhes e fizer realmente com muita concentração, é possível que a pessoa consiga se projetar em um plano passado, vai para o passado, enfim, onde ela quiser, da forma que ela quiser. Se ela conseguir sugestionar sua mente a isso, a viagem no tempo é possível. Então, ele fica com isso na cabeça e tenta fazer essa viagem no tempo. Essa parte aqui é um pouquinho chatinha, porque ele vai tentar uma vez, não vai conseguir, vai tentar outra, não vai conseguir, ele vai abrir os olhos e vai, né, sentir que está em um lugar diferente, mas depois, né, ele acorda porque algo deu errado, ele vai ficar 2, 3 minutinhos e volta, então ele não vai conseguir, e o que está dando errado, o que está dando errado, até que em um momento ele consegue finalmente fazer essa viagem no tempo, se sugestionando, eu estou aqui nesse quarto de hotel, Elise McKenna está aqui também, e tal, 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 é tarde do dia tal, 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 e enfim, ele consegue fazer essa viagem no tempo, e ele então encontra a Elise. Quando ele encontra a Elise, ele tem aquela cena bonita no jardim, né? Ela olha para ele e diz, é você? E ele responde, sim, sou eu. E tem toda uma história, uma explicação aí, o porquê que ela já meio que estava esperando por ele. Por que ela disse, é você? Tem toda uma explicação aqui no livro. Né? Foi uma cigana que há um tempo atrás disse a ela, né, que alguém, que viria um homem que a encontraria no jardim e que modificaria sua vida, né, já que ela nunca se apaixonou por ninguém, por isso então que ela nunca se interessou por ninguém, porque ela não tinha até então encontrado essa pessoa aí diferente, que disse que faria o coração dela pular e que, enfim, que ela de verdade se apaixonaria, né? Quem seria esse homem da vida dela? Mas enfim, eu acho meio bobinho. Mas enfim, então eles se encontram, só que aí o Richard acompanha, porque eles estão no jardim, ele a acompanha até o hotel e segurando ela pelo braço, e tem um momento que ele segura firme até e diz, você vai jantar comigo, mas tipo assim, ele não dá opção. Aqui a gente vê uma Elise totalmente assustada. Tudo que ele vai perguntando, ela vai respondendo, mas assim, no automático, ela está assustada. Ela pergunta assim, você sabe quem eu sou? Ele diz, sim, Elise McKenna. Ok, o que ela pensa? Ele sabe que eu sou uma atriz, que eu sou famosa, que eu tenho dinheiro e não sei o quê. Ele deve ser o quê? Um fã maluco, um psicopata, não sei o quê. E, gente, com essas coisas não se brinca, né? Até eu pensaria, poxa vida, a gente teve um caso aí parecido, né? Recentemente até com a Ana Hickman, né? Que veio um cara maluco lá e disse que a amava e que não sei o quê, que ela era dele, não sei, que a gente viu a tragédia que deu. Então, enfim, não se brinca com essas coisas. Então tem louco pra tudo. Ela ficou, obviamente, assustadíssima, porque foi isso que ela pensou, né? Que cara esquisito é esse que tá atrás de mim? Beleza. E aí, né? Vamos jantar hoje à noite? Ela olha pra ele assim, meio que no automático. Vamos, né? Vamos jantar. Mas assim, totalmente assustada, totalmente assim, sem saber como agir, enfim, né? Ela não sabia como agir diante daquela situação que ela estava vivendo. Então, eles vão até o quarto, melhor, eles vão até o quarto dela, no hotel, e ela fica olhando para ele, tipo assim, espera, né? Porque, né? Ela abre a porta e, tipo, ele faz que vai entrar com ela. Mas eu vou com você. Tá bom, então vai, né? Ela vai permitindo, mas tipo assim, totalmente assustada, totalmente assim, no automático, sabe? Sem entender nada que tá acontecendo. Tá bom, então entra. Ela abre a porta, os dois entram, ele entra no quarto dela, ela vai até o banheiro, lá toma banho, fecha a porta, e ele fica lá sentado esperando. Nisso, gente, entra a mãe dela. E ele a coloca em cada situação estranha. Por isso que eu digo, aqui ele age de uma forma meio doentia, meio sério, né? Meio assim,
obsessiva, não é um amor, assim, digamos, né, saudável, né? E aí entra a mãe dela, o que ela vê, o que ela pensa? Elise pelada no quarto, obviamente, né? Ela tá no quarto, no outro quarto, ela tá de porta fechada, mas ela tá ali se banhando, se arrumando, né? E um cara desconhecido sentado no sofá ali, e olha que situação, né? E como é que ela vai agir diante disso tudo? Beleza. Eles jantam, tal. Então, eu, num primeiro momento, eu não gostei, não consegui essa conexão com o Richard. Enfim, é claro, depois eles vão se apaixonando, é claro que depois ela vai se abrindo e tudo mais, mas enfim. Então, tem essa diferença aí grande, né? Da personalidade mesmo, talvez, do Richard. Tanto, né? Daqui para o livro. O Richard no filme é muito mais simpático, na minha opinião. Um detalhe aqui interessante, quando o Richard ele encontra a foto dela velhinha, ele lembra de ter visto essa velhinha, mas só que assim, nessa mesma festa e tudo mais, alguém disse para ele, olha, você tem uma fanta sentada ali. Ele simplesmente olha para aquela velhinha que fica olhando para ele, muito doce, né? Um olhar muito doce, muito bonito, e ele olha para ela olha para ele, só se olham, ela não faz nada, não vai até ele não vai até ela, não tem cena bonita nenhuma, não tem relógio, não tem nada, e simplesmente a partir daí ele fica então enlouquecido. Ele lembra, né, da velhinha. Agora eu pergunto, é mais fácil você ver uma velhinha, uma foto de uma mulher e se lembrar, essa é aquela velhinha esquisita que disse volte para mim e me deu um relógio? Que estranho, por que isso? Né? Do que você tá numa festa e aleatoriamente você só vê uma velhinha que não te disse nada, que não fez nada, que ele lembra dessa velhinha aleatória que há muito tempo atrás lá ele viu nessa festa e que não disse nada pra ele. Estranho, né? E essa é uma cena muito bonita no filme, por isso que até agora eu tô dando mais pontos para o filme, porque no filme esse relógio vai simbolizar muita coisa. Vai simbolizar esse paradoxo do tempo, né? Porque esse relógio, na verdade, foi dado pelo Richard, né? Ele deu para Elise quando ele voltou ao passado. E, tipo, ela deu esse relógio a ele novamente. Então, esse relógio é um paradoxo, né? Ele existe, esse relógio não existe, né? É tipo uma linha sem fim. E simboliza muita coisa, simboliza o tempo, a própria fala dela, volte para mim. E o que o relógio representa, que é o tempo, tipo, nem o tempo os separa, né? Ou seja, o quanto eles estão separados pelo tempo, que é o mesmo que os separou, que é o mesmo que os ajuntou, e é o mesmo que os separa. Esse tempo, que talvez seja o tempo que ele pouco tempo que ele tenha de vida, representa tudo isso. Então eu achei uma sacada de gênio muito bonita, é uma cena muito bonita quando ela entrega esse relógio a ele também, né? No livro não temos essa cena aqui não. Então, de fato, eles vão ali se desenvolver esse amor. O Richard aqui vai ter a mãe da Elise olhando feio para ela, né? Nós não temos a mãe da Elise no filme, mas nós vamos ter ela, não gostando muito que a Elise ande com ele para lá e para cá. E, obviamente, a figura, né, do empresário dela, que vai ser o grande antagonista, né, que vai fazer de tudo para separá-los e tudo mais, né, porque para proteger a carreira da Elise e tudo mais. Temos essa figura, e é isso que o Richard vai enfrentar, esses inimigos, esses vilões aí, digamos assim, para tentar alcançar o coração da Elise, e ele consegue, ele se apaixona, ela se apaixona por ele e tudo mais. A Elise vai me parecer em alguns tempos bobinha, vai me parecer em alguns momentos, principalmente até depois que ela se apaixona por ele, né? Ela vai parecer ainda mais frágil e imatura, se é que eu posso dizer assim. Eu não gostei muito, né, da representação. Parece que ela mudou muito depois que se apaixonou por ele e não foi para melhor, não. Falei, puxa, que estranho, né? Mas enfim. E eu acho que o filme ele conseguiu trabalhar muito, mas muito bem essa questão. Sim, o romance dos dois se apaixonando, né, aos poucos um pelo outro. O Richard tentando ali conquistá-la e tudo mais. Tem cenas lindas. E fofoca, gente. Esse filme tem a cena mais linda, mais sexy, eu acho, de
toda a história do cinema, o beijo, na minha opinião, mais lindo, mais quente, né? Protagonizado ali pelo Christopher Reeve e a Jane Seymour, que eu já vou colocar aí a cena para vocês verem. Gente, esse beijo é o mais lindo de todos, e olha só, fofoca, né? Conta-se que os dois, né, tiveram mesmo um romance ali, que o clima esquentou de verdade entre os dois ali nessa cena. Eles tiveram um certo romance ali realmente durante as gravações, e por alguns, né, motivos ali, né, pelo fato de eles meio que um já tem compromisso ali e ele também, eles estavam meio que querendo se separar, né? Parece que o Christopher tinha uma namorada, ele não era casado, mas parece que ele estava ali no finzinho de um relacionamento, aquela coisa toda, e pela moça estar grávida, então, né, ele preferiu, não deu continuidade, o relacionamento dos dois ali não deu certo, mas olha, o clima esquentou realmente entre os dois, fofoca. E então vocês vejam que cena linda, maravilhosa, gente. McKenna. Então, de fato, eu sempre achei que essa atriz estava meio que tirando uma casquinha e eu não estava enganada. De fato, né, o clima esquentou entre os dois. Então, é isso, gente. Eu gostei mesmo do livro. É claro que eu prefiro o filme, né, em termos de narração e construção de personagens. Não sei se era essa a intenção aqui do Richard. Acho que ele não quis construir personagem, um Richard carismático e tudo mais. Ele quis salientar a viagem no tempo em si, sabe? Eu acho que ele, sei lá, ele quis criar esse climão, não tão romântico, mas ele quis criar esse climão aí perturbador, diferente, sabe? Tipo, além da imaginação mesmo. Enfim, e não sei, eu acho que talvez isso não tenha me agradado, por talvez eu ter visto o filme. Mas, enfim, é uma história muito linda. Final, simplesmente o Richard, da mesma forma que no filme, vê uma moedinha e aí ele volta, é transportado novamente para o seu tempo, deixando a Elise para trás. E ele, então, volta para a casa do irmão. Sai do hotel e vai para a casa do irmão. Daquele estado triste, sem falar, sem comer, meio que catatônico. E aí aquela questão, né? Ele morre. E o seu irmão, então, publica esse livro. Tudo isso aqui é o que o Richard escreveu, é a história, a experiência que o Richard teve. E então o irmão dele, Robert, vai dar um prefácio falando, né, do irmão, quem ele era e tudo mais, que essas são é o registro de coisas que aconteceram e que ele acredita que de fato aconteceram, e no final ele vai dizer: eu só espero que o meu irmão tenha de fato vivido tudo isso, cada palavrinha, que ele esteja feliz e que realmente ele e a Elise estejam realmente juntos e felizes em algum lugar no passado, né? E enfim, esse finzinho aí tem várias interpretações e eu vou dizer para vocês assim, qual seria a que eu acho que é a mais interessante. Bem, é porque no filme o Richard simplesmente ele fica triste, ele desiste de viver, na verdade, né? Ele para de comer, ele não se alimenta, ele meio que morre ali, desiste, meio que morre de amor, né? Sem comer, sem beber, nem nada, então ele acaba enfraquecendo e morre. No livro, entretanto, né, ele morre na casa do irmão. E aí o que acontece? Será que ele morreu por causa da doença? Ou assim como o Richard no filme, ele meio que morreu de amor?
Porque enquanto ele estava lá no passado, ele não se sentia mal, ele não sentia dor de cabeça, nem nada, né? Mas é óbvio. E aí eu fico pensando, né, um cara nessa situação, doente, voltar para o passado e saber que ele teria a oportunidade ali de viver, porque ele estava fazendo planos de casar e viver com a Elise ali, e curado, ele estava bem. Ou seja, voltar para o tempo dele, muito mais do que perder a Elise, significava o quê? Morrer, porque obviamente ele ia chegar lá, né, voltar para o tempo dele e encarar a doença, né, novamente. Então ele... será que ele não pensou nisso também? Mas enfim, e ele então morre. Doente, provavelmente. Mas aí a gente se pergunta, assim como o irmão, será que de fato ele viveu isso? Eu espero do fundo do meu coração que ele tenha de verdade vivido aquilo, né? E não tenha sido apenas ou uma ilusão fruto da cabeça dele. Então a primeira interpretação é: tudo pode ter sido simplesmente uma imaginação, uma ilusão, sei lá, talvez até porque ele já estava doente, né? Ele tinha uma doença, um tumor no cérebro, então talvez tudo aquilo tenha sido fruto da imaginação dele, primeiro. Segundo, pode ter sido de fato que ele viveu aquilo tudo, que ele viajou ao passado, ele conseguiu, talvez até potencializado por causa desse tumor no cérebro, que talvez de alguma certa forma tenha atingido ou ativado alguma coisa responsável ali pelas sensações, emoções e enfim, né, algo ali no cérebro dele talvez potencializou, e talvez isso justamente que permitiu que de verdade ele tivesse viajado no tempo. Ponto 2. Ou ele de fato conseguiu viajar no tempo, só que isso não tem nada a ver com a doença dele. E aí eu pergunto, se ele conseguiu tudo isso, fazer essa viagem no tempo, por que colocar esse plot da doença? Por quê? Né? Não fazer igual ao filme. Então esse plot aí dele estar doente, não há necessidade, não haveria necessidade de ele fazer algo tão triste, de ter colocado ele assim para morrer de um câncer, de um tumor no cérebro. Eu acho muito pesado, muito triste, né? Se ele viajou no tempo, normalmente ele conseguiria fazer aquilo de qualquer forma, então para que dar essa doença para ele? Não é? E, enfim, são questionamentos aí que fica margem para a interpretação. Então, nesse caso, já que ele estava doente, eu prefiro acreditar que ele de fato conseguiu viajar, mas ele só conseguiu viajar porque ele estava com esse tumor no cérebro e, de alguma forma, isso potencializou ali, né? Potencializou mesmo ali, fazendo com que ele fosse capaz, alguma coisa ativou ali no cérebro dele, e isso realmente fez com que ele fosse capaz de viajar no tempo. Essa foi a minha visão. Agora, eu prefiro o filme, né? De todas as formas, eu prefiro o filme, mas enfim, acho que até por conta da narrativa mesmo, sabe? Eu acho que faltou algum desenvolvimento, acho que faltou personagens, faltou mais conexões, faltou, por exemplo, o Arthur, sabe? Essas pequenas coisinhas que conectam o passado, o presente com o passado, sabe? Esse tipo de coisinha. Eu acho que faltou isso, faltou mais envolvimento, mais encantamento, enfim. Isso o filme tem de sobra. Então fica aí a minha opinião, é minha opinião, não quer dizer que seja um livro ruim, não quer dizer que seja um livro ruim, no entanto, eu só não consegui me conectar, de fato, né, sofrer, ficar triste pelo Richard, ou mesmo pela doença dele, da forma como eu me senti assistindo o filme. Então fica aí mais uma dica, Em Algum Lugar do Passado, de Richard Matheson, e até a próxima.